A gente já sabia que eles eram capazes disso. A gente já estava preparado para coisas ainda piores. Mas quando eles ergueram ontem uma bandeira gigantesca dos Estados Unidos, foi inconcebível. Uma sensação forte de termos sido traídos. Tudo o que eles mais gostam de dizer é Deus, pátria e família. E no dia da independência do próprio país, tiveram coragem de encher as ruas para pedirem anistia para um criminoso que traiu a pátria e ainda hastearem a bandeira dos Estados Unidos. Quando eu me lembro da Lava Jato, de quando as pessoas iam para as ruas comemorar a humilhação do Lula nas audiências, em que o juiz agia como adversário político, em que agredia advogados, quando eu me lembro que o povo vibrou vendo a polícia conduzindo Lula coercitivamente para dar um depoimento, o que era completamente ilegal, e agora eu vejo esse mesmo povo odiando as leis sendo aplicadas com respeito e educação, indo às ruas para defender um criminoso e atacar a justiça. A sensação é de que estamos vivendo num mundo completamente ao avesso. É muito grave, feio e até criminoso expor com orgulho a bandeira de qualquer outro país no dia da independência da nossa nação. Um brasileiro que se movimenta para dizer que é patriota, mas que demonstra mais apreço a outro país, mas não a qualquer outro país, ao país que está neste exato momento atacando o Brasil, os Estados Unidos. E não por qualquer motivo, por um motivo único: salvar um só homem através da destruição da nação inteira. Mas também não salvar qualquer homem, salvar o criminoso mais perigoso que o Brasil tem hoje em seu território. E diante de suas mentiras e disfarçatez para contá-las, conseguiu reunir milhares de brasileiros contra o Brasil. E o nome dele é Jair Bolsonaro. Bolsonaro precisa ir preso, urgentemente. O Brasil já suportou demais o caos e a destruição que ele provoca. É preciso virar a página dessa história monstruosa em que um criminoso tem apoio dos Estados Unidos e de cidadãos brasileiros contra a própria nação. E não é por falta de crimes que Bolsonaro ainda não está em uma penitenciária. De uma lista longa, dá para escolher qual deles é o pior. Em seu governo, incentivou a destruição do meio ambiente, permitindo que bandidos travestidos de produtores rurais descampassem parte da Amazônia e da Mata Atlântica para a criação de gado. Matou de fome, de sede e de doenças vários indígenas que vivem em comunidades dentro das matas para beneficiar garimpeiros que, inclusive, se relacionam com facções criminosas. Vidas em troca de dinheiro. Podia, mas não quis e não comprou vacinas numa pandemia viral. Matou 700 mil brasileiros que poderiam ter sido vacinados, que poderiam ter escolhido se vacinar, e a quem ele não deu a chance de viver. Bolsonaro se enquadra perfeitamente na definição de criminoso contra a humanidade, que é um tipo penal que está no Estatuto de Roma, e ele poderia ser julgado por isso pelo Tribunal Penal Internacional. Bolsonaro é ladrão. Como é possível que ainda não tenham compreendido isso? Bolsonaro montou um esquema para ficar com todos os objetos valiosos que tinham sido dados ao Brasil. Um esquema oculto, às escondidas, justamente porque ele sabia que estava praticando um crime. Determinou que os seus aliados vendessem joias no exterior e depois ficou com o dinheiro delas. Bolsonaro impediu muitos brasileiros de exercerem sua cidadania, votar. Usou a estrutura do Estado, a Polícia Rodoviária Federal, para fazer isso. Bolsonaro tentou um golpe, planejou a morte de autoridades, produziu um documento que serviria para decretar estado de sítio, dentro de um contexto construído por ele mesmo. Determinou o fechamento de estradas, acampamentos em quartéis para pressionar o exército a usarem as armas contra o povo, fez reuniões para convencer os comandantes das forças, se reuniu com embaixadores para vender uma mentira sobre as urnas. O que mais é preciso que Bolsonaro faça para que todos os brasileiros se convençam de que ele é criminoso e para que parem de maltratar o Brasil nessa briga insana pela sua impunidade? Bolsonaro não está nem aí para o Brasil. Nunca fez um mísero ato de proteção dos brasileiros. Não ama essa terra e a sua gente. Bolsonaro só gosta de si mesmo. Pensa apenas em dinheiro e poder. Bolsonaro não comprou dezenas de imóveis com salário de deputado e todos nós sabemos disso. Alguns podem tentar se enganar, fingir que acreditam em uma explicação simplória qualquer. Mas viver essa ilusão é uma escolha pessoal. Bolsonaro não ama o povo. Ele matou 700 mil de nós.
Nos viu afogando e não chamou o resgate. Isso também é homicídio. Não fazer nada quando pode e deve fazer algo para evitar o pior. Ele permitiu a morte de indígenas em suas terras, destruiu nossas florestas, poluiu nosso ar com queimadas, os nossos rios com garimpo, ofereceu a Amazônia para os Estados Unidos, vendeu refinarias a preço de banana, entregou nossa base militar de Alcântara para empresas estrangeiras. Não construiu casas, não investiu na saúde, sufocou a educação sem destinar recursos, não quis dar auxílio durante a pandemia, fez tudo o que podia pelos ricos e não fez nada pelos pobres. Permitiu os descontos nos benefícios dos aposentados, deixando o INSS abrir espaço para fraude, passando por cima da lei. Foi o seu governo que pediu propina para as empresas que vendiam vacina. Foram seus amigos pastores que iam nas prefeituras oferecer acesso ao Ministério da Educação por desvio de dinheiro público. Foi ele quem inventou as emendas secretas da corrupção no Congresso para comprar a sua permanência no poder. Toda essa herança de destruição que a gente ganhou é de autoria exclusiva de Bolsonaro. E agora erguem a bandeira americana no dia de nossa independência para salvá-lo. Se existia um limite para tudo isso, se existia um fundo do poço, se existia uma maior auto-humilhação do povo, depois de ontem, já não existe mais.